Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente tem aqui um vídeo um pouco diferente do que eu tenho costume de fazer. Normalmente eu não faço vídeo de reviews de filmes, essas coisas todas, né? De filmes adaptados de livros, né? Mas eu senti a vontade de vir conversar com vocês sobre o filme de Orgulho e Preconceito de 2005. Pra mim, hoje, eu considero a melhor adaptação de um romance da Jane Austen. Mas eu já vou chegar lá, porque que eu acho isso agora. Motivos pessoais, motivos que do próprio filme em si, em coisas que tem a ver com a minha vida, como que eu cheguei a conhecer esse filme. E falar um pouco sobre a importância que esse filme tem pra nós hoje, que somos fãs da Jane Austen, e também para quem gosta de literatura inglesa, para quem gosta de literatura de romances de época. Então, esse filme ele tem uma importância até maior do que a gente pensa. Quando a gente para analisar um pouco aí, um pouco o contexto, como esse filme saiu. Como vocês sabem, eu comentei aí nos últimos vídeos que esse ano, 2025, é o ano em que a Jane Austen faria 250 anos. E aí, durante todo o ano de 2025, vários fã-clubes da Jane Austen ao redor do mundo, o Museu da Jane Austen, tanto em Bath quanto na casa da Jane Austen, eles estão fazendo várias programações especiais. Aqui no Brasil também eu tô vendo uma certa movimentação aí de alguns pequenos fã-clubes da Jane também. E eu também queria trazer um pouco, né, desse espírito de comemoração, de celebração da minha autora favorita. E eu também sei que ela é a autora favorita de muitos de vocês aqui que me seguem, até porque o canal surgiu por conta do desafio da Jane Austen lá em 2020. Dia 12 de julho agora, o canal vai completar 5 anos, gente. Passou voando, passou muito rápido esses 5 anos. Gente, parece que foi ontem que eu estava me mudando. Porque eu lembro que eu comecei o canal assim que eu me mudei. E que eu tava aí gravando os primeiros vídeos super nervosa, sem saber se ia ficar bom, se ia prestar, sem saber editar. Eu tive que aprender a editar vídeo. Enfim, eu acho que até vale a pena depois eu até fazer um vídeo especial aí de 5 anos de canal. Me deem ideias, gente. Vocês querem perguntas e respostas? Enfim, vocês querem uma retrospectiva? Enfim, eu não sei ainda. Vai ser durante o Jane Austen July, mas eu acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho, fazer essa retrospectiva do canal, assim, como tá sendo como foram esses primeiros 5 anos de canal. Enfim, então o canal tem muito a ver com a Jane Austen. O fato de eu ainda estar aqui tem muito a ver com a Jane Austen. Então, e muita coisa da minha vida como leitora está muito intrinsecamente ligada a Jane Austen e também a esse filme. Eu acho que no Brasil é o caso de muitos de nossos fãs que a gente teve mais contato com o filme de 2005, dirigido pelo Joe Wright, acho que é assim que fala o nome dele, tá, gente? Eu não confirmei. Que é aquele filme famoso, né? Que, enfim, eu tinha DVD desse filme, gente. Nem sei se ainda funciona esse DVD, mas a gente acabou crescendo. Se você aí tem 30 e poucos anos, aí tá na minha faixa etária ali dos 30 anos, você gosta de romances de época, com certeza em algum momento você cruzou com esse filme, você teve contato com esse filme de alguma forma. E eu diria que eu acho que um dos fatores que me fez realmente amar ver Jane Austen no cinema foi justamente esse filme. Então, eu acho que esse filme ele foi fundamental. O livro foi muito importante, Orgulho e Preconceito foi importante, Razão e Sensibilidade foi importante para me tornar fã da Jane. Mas o filme, ele solidificou esse meu amor pela Jane Austen, porque ele é um exemplo perfeito de uma adaptação bem feita em que se usa a linguagem e os recursos do cinema para enriquecer a história. Então, o diretor, eu acho que o grande mérito dele pra mim, como diretor, enfim, também os roteiristas, né? Mas principalmente o diretor, né? Porque o filme, ele é a visão do diretor, né? Às vezes o roteirista escreve lá o roteiro, as falas, as cenas e tudo mais, mas quem vai dar vida àquele roteiro é o diretor. Então, se o diretor não tem uma visão clara da história, o filme não fica bom, né? Quantos filmes que a gente fala, puxa vida, tem uma premissa tão boa, tem uma sinopse tão boa, mas o filme não engata, o filme não rola, entendeu? Você termina assim, você fala, caramba, que desperdício de roteiro, que desperdício de atores, que desperdício de tudo, porque que filme ruim, poderia ter sido muito melhor. É o caso de milhares de filmes. E as adaptações de livros pro cinema não ficam atrás, gente. Quantos filmes que vocês gostam, de livros que vocês gostam, vocês assistiram, e eu também, que vocês falam, nossa, gente, que desperdício, que oportunidade perdida, sabe? Tinha um roteiro legal, tinha atores legais pra interpretar, tinha um orçamento bacana, mas o filme não vingou, sabe? Claro, eu não tô dizendo que tudo é culpa do diretor, mas o diretor tem boa parte da parcela de culpa aí, sim, tá, gente? No cartório, tá? O cinema envolve várias coisas, né? Tem produtor que coloca dinheiro e quer ver o seu investimento ali
tendo retorno. Tem as grandes produtoras de filmes que estão ali também financiando, tem os engravatados que querem também retorno daquele filme. Eu sei muito disso por conta de duas coisas, né? Eu acompanho muito o canal do Gaveta aqui no YouTube, né? Que ele fala bastante de cinema, ele é um editor de vídeo, mas ele é muito fã de cinema, então muito do que eu aprendi sobre cinema eu aprendi com o Gaveta, e também porque eu estou lendo a autobiografia do Al Pacino, em que ele fala bastante disso, em um capítulo sobre O Poderoso Chefão. Mas ele fala que existe toda uma cadeia de coisas ali por trás de um filme, que pode muitas vezes influenciar de forma negativa ou de forma positiva a produção de um filme. E eu acho que Orgulho e Preconceito, esse filme, ele foi um marco, na minha opinião, ele é um marco no cinema para nós que gostamos de romances ingleses, romances clássicos, porque ele foi feliz em transmitir a essência da obra da Jane Austen. Então a gente vê a essência dos personagens ali, a gente vê a essência da história ali, muito bem apresentada, mesmo com as mudanças que foram, diversas mudanças que foram feitas ali, personagens que tem no livro que não aparecem no filme, algumas escolhas deliberadas do diretor ou dos atores também, em como eles vão interpretar os personagens, enfim, tem todo um conjunto de fatores que torna esse filme pra mim muito especial. E também foi o primeiro filme o primeiro filme de época que eu me lembro de ter assistido do começo ao fim, porque os outros filmes de época que eu assistia, gente, que eu tinha lá os meus 14, 15 anos, eu não conseguia assistir inteiro. Eu achava muito chato, eu achava muito lento, a história não andava, eu não tinha paciência, né? Hoje eu tenho, mas eu tô falando de um adolescente, né, gente? Um adolescente não vai ter paciência de ver um filme de 2 horas em que parece que não acontece nada, mas a gente sabe que não é assim, né? Mas o Orgulho e Preconceito foi o primeiro filme, assim, desse estilo, filme de época, baseado em um livro, e que realmente me prendeu a atenção do começo ao fim, sabe? Então, claro que tem um fator de eu ter lido o livro, né? Mas eu mesmo assim eu fui assistir receosa. Eu falei assim, nossa, o filme tem 2 horas, será que é bom? Será que ficou legal? Mas eu fui assistir e amei, e se tornou um dos filmes favoritos da vida, disparado, assim. Não tem como não amar. E eu revi esses dias, e por isso que eu tô fazendo esse vídeo, pra conversar com vocês sobre ele. E aí, esses dias eu fui assistir, e cara, eu observei muitas coisas no filme que, das outras vezes que eu assisti o filme de Orgulho e Preconceito, eu não tinha reparado. Na verdade, eu reparava, mas eu não entendia exatamente o que estava acontecendo. Uma coisa que eu aprendi com o Gaveta, né, acompanhando o trabalho dele aqui no YouTube, quando ele fala de cinema, é a questão do subtexto. Tem muita coisa nos filmes, nas séries também, né, que estão acontecendo ali, que a gente tá vendo, mas que muitas vezes o diretor, os roteiristas querem passar outra coisa. É o que a gente chama de subtexto, né? Às vezes está acontecendo uma cena ali, tem umas coisas rolando, tem uns takes assim que, né, a câmera fica focando em algumas coisas que você não entende exatamente o porquê, mas tá acontecendo ali, né? Tá ali tendo um subtexto, uma segunda comunicação, vamos dizer assim. O subtexto seria isso, né? Seria uma segunda comunicação embaixo da primeira comunicação principal. Um exemplo disso, em um filme, por exemplo, nos Bastardos Inglórios, né? A cena de abertura dos Bastardos Inglórios tem aquela cena famosa do Hans Landa, eu acho que o nome dele, que é o vilão da história, que ele chega na casa lá, da família judaica, e ele começa a beber leite, né? E a câmera foca bastante naquele leite, né? Ali tem um significado, né? Por que o leite, né? Por que ele tá bebendo leite? Por que a câmera tá focando tanto naquele movimento dele de levar o copo pra beber leite? Tem um contexto ali, tem um significado que você só vai entender se você assistir o filme inteiro, ok? Eu não quero dar spoiler aqui dos filmes, tá, gente? Mas eu vou dar de Orgulho e Preconceito, pelo amor de Deus, né? Se você tá assistindo esse filme é porque você assistiu o filme, eu quero acreditar nisso. E no Orgulho e Preconceito, no filme de Orgulho e Preconceito, também tem muito subtexto, gente, tá? E muita coisa que eu acho que quando a gente assiste a primeira vez, talvez a gente deixa passar muito fácil. Mas quando a gente revê o filme com mais atenção, você percebe ali uma linguagem não comunicada, vamos dizer assim, uma linguagem não falada acontecendo, e que às vezes só vai ter o payoff, né, que a gente fala, ou seja, só vai ter um fechamento, né, uma conclusão daquela sublinguagem, tá? Sublinguagem entre aspas aqui, no final do filme. E esses subtextos deixam o filme de Orgulho e Preconceito mais rico, principalmente aqui, por favor, não me entendam mal, não estou aqui dizendo que a série é ruim, nada disso, mas a questão do subtexto deixa o filme mais rico em relação à série da BBC de 95, que eu adoro, que eu também tô assistindo de novo, que eu acho sensacional, divertidíssima, mas é uma coisa que eu sinto falta. Por mais que eu adore a série, eu acho que eu senti falta de muita coisa ali que o filme conseguiu
colocar, que o filme conseguiu transmitir melhor. O que eu vou falar aqui, gente, talvez não seja nada original, muita gente já deve ter comentado, mas foi o que eu observei, tá? Se vocês observaram outras coisas, outros subtextos no filme também, me contem nos comentários, tá? Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. A câmera, a forma como a câmera tá sempre filmando como se estivesse espiando os personagens, principalmente quando a gente tá vendo os Bennets. Se vocês repararem nas cenas iniciais do filme, a gente tem a Lizzie, né, a Keira Knightley, lendo o livro, e depois ela vai caminhando até em casa, né? Essa cena inicial. E aí, ela não entra em casa pela porta, né? Ela passa pela janela dos pais, e aí a câmera entra na porta, depois a câmera passa na janela, depois entra na porta, depois ela entra na casa, e ela vai mostrando, né, as outras irmãs Bennet ali, conversando, né, vendo ali a vida delas, e aí depois vem, a câmera olha assim pra escada, né, dá uma breve olhada pra escada, vem a Jane descendo a escada. Então, o filme inteiro, principalmente quando a gente tá falando dos Bennets, a gente tá com, parece que a gente tem uma câmera que tá espiando o que tá acontecendo ali na cena. Vários momentos, né? O outro momento também que parece que a câmera tá ali passando essa sensação de que ela tá espiando uma cena que ela não deveria tá mostrando pra gente, né? Quando a Lizzie, essa é mais óbvia, né? Quando a Lizzie chega em Pemberley e ela vê a Georgiana Darcy tocando piano, né? Ela entra assim, ela vê pela fresta da porta, né? Então, essa é a cena mais óbvia, mas tem outros momentos também ao longo do filme em que a câmera tá sempre nessa posição de que estou espiando aqui, estou fofocando aqui, para passar essa sensação para nós do livro, né? Gente, o livro, o que mais tem é fofoca do Mr. Darcy, é fofoca do Wickman, é fofoca disso, fofoca daquilo. O livro tem várias fofocas rolando, então acho que essa câmera que tá sempre espiando, tipo a câmera do BBB, sabe? Então a câmera passa para nós essa sensação de que estou espiando aquela cena, estou sendo ali. Nós que estamos assistindo, a gente também está sendo participante daquela conversa, daquela fofoca que está rolando ali. E também, esse jogo de câmera, eu acho, né, eu interpreto dessa forma, é uma forma também da direção mostrar para nós que o que a gente está vendo não é a história inteira, né? Porque a fofoca nada mais é do que isso, né? Uma história contada pela metade. No livro a gente tem muito disso, né? A gente sabe que muitas coisas ali são contadas pela metade, até que finalmente lá no terceiro volume é que a gente sabe realmente a verdade sobre o Darcy, sobre o Wickham, enfim, sobre outros personagens também que estavam falando ali o que não... sobre o Bingley. Então, essa sensação de que a gente tá vendo sempre ali, né, por um olho, né, por uma câmera escondida, também passa essa coisa de, o que está sendo contado não é a verdade completamente, é uma meia verdade, é uma fofoca mal contada, é uma história mal contada, como a história que o Mr. Wickham conta pra Lizzie ali na casa dos Phillips. E passa também essa coisa de fragmento, né? A gente tá vendo só um lado da história, a gente não tá vendo a história completa. Então, e muitas vezes a forma como é filmado tem intenção, tá, gente? Não é à toa. Se o cara é um bom diretor, se ele filma de certa forma, é porque ele tem um propósito. Então, é de propósito a forma como o diretor de Orgulho e Preconceito filmou o filme. Boa, vai filmar o quê, né? Filmou a história desse jeito. Essa questão full circle também que a gente fala, né? Que é quando a história começa e fecha no filme, é muito interessante em relação ao Sr. Bennet, porque a primeira cena que a gente vê do Sr. Bennet é ele falando lá, ouvindo a esposa dele, a Sra. Bennet, falando da chegada do Sr. Bingley, que ele não tá interessado naquilo, né? Só tá ali só pra irritar a esposa. E a última cena dele é muito significativa. Faz muito sentido a última cena do filme ser ele rindo, né? Coisas que muita gente não... Às vezes eu vi alguns fãs comentando que não entendia por que a última cena era o Sr. Bennet rindo. Porque a primeira cena foi ele começando sem querer saber de casamento, sem querer saber dessa história de casar filhas. Ele não tava preocupado com isso, né? Quem tava preocupado com isso era a esposa dele. E no final, no momento full circle, né? Que o círculo se fecha, vamos dizer assim... É ele rindo, falando, se alguém quiser aí pegar a mão das minhas outras filhas, pode entrar. Ele brincando, né? Depois que ele concede a mão da Lizzie pro Mr. Darcy. Ele é bem fácil. Esse momento, assim, essa coisa, né? Começa com o Sr. Bennet e termina com o Sr. Bennet também. Eu acho que muitos de vocês devem ter reparado nisso, mas é o momento em que a gente tem o payoff, né? De todo o payoff, tá, gente? Que eu não sei como que traduz isso em português, me desculpe, não faço ideia que palavra, que expressão que é parecida com payoff no inglês, né? Que é esse momento em que a gente tem essa construção de algum personagem e que no final
É isso, entendeu? Teve tudo isso, todo esse drama, todas essas confusões para esse momento aqui desse personagem entender ali, chegar ali no seu momento de insight, momento de entendimento, de crescimento, o que quer que seja aqui, ok? Então o payoff do Sr. Bennet no filme também é sensacional. Agora sim, falando da mão do Mr. Darcy, que sempre me intrigou muito, e eu não entendia por que o diretor ficava toda hora colocando takes na mão do Mr. Darcy, né? A primeira cena que a gente tem é logo quando a Lizzie está saindo de Netherfield e que o Sr. Darcy ajuda ela a subir na carruagem, né? Que a Lizzie até fica espantada. E eu acho que. E eu tenho uma teoria de por que ela fica espantada, tá? Essa aqui é uma teoria minha. Posso estar errada, não sei. Mas assim, gente, assim como um livro, né? Um filme também pode ser interpretado de várias formas. Então, essa é a minha interpretação. Pode ser que vocês tenham outras também. Mas a Lizzie, vocês reparem nessa cena, a Lizzie olha assim, né? Meio espantada. Eu acho que por várias razões. Lógico, por vários motivos, né? Que é a primeira vez que ele toca nela, né? Se vocês repararem, é a primeira vez que eles se tocam. Porque até então eles não tinham nem. Não tinha essa coisa, nesse costume de pegar na mão, dar beijinho no rosto, nada disso, tá, gente? Era da regência, esquece essas coisas, né? Então é o momento que eles se tocam pela primeira vez e logo dá um take na câmera, logo a câmera dá um take na mão dele. Assim, em Pemberley também aparece um take, eu notei, tá, gente, algumas coisas depois que eu terminei de ver o filme. Em Pemberley, na cena que ele e a Lizzie se reencontram, super constrangedora aquela cena, né? Tem um take na mão dele também. E aí, por fim, na cena final, na penúltima cena, né? Na cena em que eles finalmente se entendem lá, que é a cena belíssima lá do nascer do sol. O Mr. Darcy faz o segundo pedido, etc. E aí eles não dão uma resposta, assim, direta, né? Ela simplesmente fala no inglês, eu vou falar aqui, a frase que ela fala no inglês é Your hands are cold. E aqui, gente, a gente pode interpretar essa frase de Your hands are cold de duas formas. As suas mãos estão frias, né? Pode ser, o verbo to be pode ser estar ou ser. São frias. E talvez seja por isso que a gente vê tantos takes da mão do Mr. Darcy, né? E ela beija a mão dele, né? A mão fria do Mr. Darcy ali, que estava sempre aparecendo em várias cenas. E logo no final, eu acho que essa cena não foi gravada assim, não foi de propósito, mas deu muito certo, ficou muito certo. Vem o pôr do sol. Vem o pôr do sol não, vem o nascer do sol. E aí, meio que simbolizando que a frieza do Mr. Darcy finalmente foi descongelada, né? Aquela frieza que ele tinha, não só das mãos, mas a frieza, às vezes, do coração dele, né? Que era mais frio mesmo, né? A forma como o Matthew McFadden, eu não sei falar o nome dele, gente, Matthew alguma coisa, o nome dele é muito difícil, mas que o Matthew, aquele ator maravilhoso que fez Succession, né? Fez o Mr. Darcy, ele é um personagem mais frio, não tão frio como o Mr. Darcy do Colin Firth, que é muito mais frio, que é muito mais babaca em alguns momentos, tá, gente? Ele é muito mais babaca, não tem nem comparação. Mas o Mr. Darcy do Matthew é um Mr. Darcy que demonstra frieza, que demonstra, principalmente no começo do filme, né, da primeira parte, que demonstra estranheza de muitas coisas, que não warm up, né, que ele não se aquece ali, que ele não se engaja, né? Que ele não acolhe as pessoas de forma calorosa. Então, é muito significativa essa fala da Lizzie, que eu também não entendi. Gente, eu passei anos sem entender, assim, por que a Lizzie fala Your hands are cold. Tanto que até a trilha de uma das músicas do filme é literalmente Your hands are cold. Então, depois que eu assisti de novo, domingo passado, eu falei, agora eu entendi. Agora, com 31 anos, eu fui entender, pelo menos, né, na minha interpretação, o que seriam esses takes nas mãos do Mr. Darcy e por que a Lizzie fala Your hands are cold. Contem se vocês também chegaram na mesma conclusão quando vocês estavam assistindo o filme. Eu quero saber também, ou se você também tem uma outra interpretação para essa cena, para esses takes das mãos do Mr. Darcy. Me conta aí, gente, eu tô curiosa pra saber, de verdade. Outra coisa interessante do filme, que muitas vezes, que eu já vi muitos fãs criticando, mas eu entendo porque foi feito dessa forma, e eu acho muito legal, que é o fato de que nas duas cenas em que é feito o pedido de casamento, né, pelo Mr. Darcy e a Lizzie, eles estão completamente desarrumados, né? Na primeira cena, que é lá em Roses, né, no Kent, tá uma chuva danada, né, uma chuva com trovão e tudo, né, e eles estão super desarrumados, eles estão ensopados, né, ali naquela cena. O Darcy fala super rápido, ele praticamente quase se atropela ali, como se fosse uma torrente de palavras, né, quando ele faz o pedido. E é literalmente isso aqui é uma expressão mais, é uma coisa mais nossa do Brasil.
é lavar roupa suja, né? Então eles estão lavando a roupa suja naquela cena, gente, e é por isso que tem chuva. É por isso que tem chuva. A chuva na literatura, principalmente em Shakespeare, né? Também fala muito dessa questão de mudança, né? Então, quando vem uma tempestade, é porque algo vai mudar. E é justamente esse momento do primeiro pedido é que as coisas começam a mudar realmente entre o Darcy e a Lizzie, né? Acaba aquelas meias verdades, aqueles maus entendidos, porque finalmente eles vão falar de forma aberta, de forma direta. Entendo que na era regencial e na era vitoriana, não existia comunicação direta, né? Você falar diretamente o que você pensa, você falar diretamente o que você sente, tá? A gente observa muito isso nos livros, né? Se você leu muito Jane Austen, muito Charles Dickens, qualquer vitoriana ali, se você já tá, você ali tá careca de saber disso, né? Ou se você assistiu muito filme de época, né, desse período, você percebe que não existe uma comunicação direta. Existia você suprimir muito o que você pensava, o que você sentia, porque você estava na Polite Society, né? E a Polite Society é isso, né? Você demonstrar racionalidade, é você demonstrar que você não perde a cabeça com facilidade, né? E é muito significativo eles estarem desarrumados nas duas cenas de pedido de casamento, porque ali eles estão jogando fora toda essa questão da Polite Society, toda essa questão de que eu não falo diretamente o que eu penso, muito pelo contrário, eles falam muito diretamente o que eles pensam do outro, o que eles acham de tudo aquilo que está acontecendo, de todo aquele mal entendido, né? Então a Lizzie é muito direta com o Darcy, e o Darcy é extremamente direto com a Lizzie. O Darcy, você não esconde o ciúme do Wickham, quando a Lizzie menciona o Wickham pro Darcy, você vê na cara do Matthew que ele fica puto da vida quando ela menciona o Wickham. E eu gosto muito da atuação do Matthew nesse filme, porque ele atua muito com os olhos, né? A Keira também, né? Ela atua muito com o rosto dela, assim, o rosto dela vai mudando de expressão de forma muito significativa, né? Até mais que o corpo, mas todo o sentimento tá ali no rosto dela. E no caso do Matthew, todo o sentimento está nos olhos. Então é pelo olhar dele que a gente percebe o que ele tá sentindo, o que ele tá pensando, e fica claro para nós o ciúme, a raiva que ele sente de toda aquela confusão com a Lizzie em relação a Jane, né, a Jane Bennet, e também em relação ao Mr. Wickham. E na segunda cena, que é já no final do filme, quando eles finalmente vão se entender, eles também estão desarrumados, ou seja, de novo, eles estão jogando fora educação, polite society, regras da época. Que se lasque, que se dane. Eu vou pedir você em casamento de pijama, e tá tudo bem. Muito bonito, é muito rico, né, porque tem, na minha opinião, um significado muito forte quando a gente pensa no contexto da época. Eu sei que tem fãs da Jane Austen que não gostam disso, né? Que falam, mas ela não deveria estar assim, ela nunca vai se encontrar com o Mr. Darcy vestida desse jeito, sem o boné, sem o negocinho na cabeça, né, e o Mr. Darcy mal vestido desse jeito também. Gente, é claro, a gente sabe que na época isso dificilmente iria acontecer, mas a gente tá falando aqui de um filme, a gente tá falando aqui de uma peça de arte, tá? E no filme você pode tomar certas liberdades, né? É até engraçado eu falar isso depois que eu fiz aquele vídeo, né, comentando de adaptações, que eu tava cansada de adaptações ruins, né. Mas aqui, gente, o meu payoff daquele vídeo é possível fazer uma boa adaptação de um filme em que você precisa mudar muita coisa, mas mesmo assim você tornar esse filme uma obra de arte. E eu acho realmente esse filme de Orgulho e Preconceito uma obra de arte, em vários sentidos. O design de produção é belíssimo, a fotografia desse filme é maravilhosa, o que eu tenho de wallpaper desse filme no meu computador é inacreditável. As atuações, a trilha sonora que merecia, eu não sei se a trilha sonora foi indicada ao Oscar, eu sei que a Keira foi, mas eu não lembro se a trilha sonora foi, que é maravilhosa, é linda, vocês já ouviram? Terminando esse vídeo, procurem aqui no YouTube ou no Spotify que tem o álbum de Orgulho e Preconceito, que a trilha é lindíssima, coisa que marca bastante, né? É impossível eu não ouvir Listen on Top of the World e não lembrar da cena dela lá, chegando em Pemberley, naquela cena belíssima que ela tá no topo ali de um monte, né? Acho que é um monte. Enfim, que você escuta a peça musical e você lembra de cenas do filme. É muito marcante, é muito importante, e eu tenho quase certeza também, né? Eu já vi muitos fãs comentando que esse filme praticamente lançou aí durante a década de 10, né? Ele deu pontapé para que a BBC, outras produtoras de cinema fizessem filmes de época, né? A gente teve meio que um boom aí de produções, principalmente na Inglaterra, na Europa, né? De séries de época. No Brasil isso chegou um pouquinho mais tarde,
Mas foi um período muito, muito prolífico, né? Eu vejo a Katie, do Books and Things, né? Que ela viveu essa época, né? Ela cresceu durante esse período. Ela fala, gente, era filme, era série baseada em livro, saindo a rodo, assim. Quase todo ano saía um filme. E de repente parou, né? De 2012 pra cá, eu diria, parou de se fazer adaptações de romances de época. E aí retornou agora, recentemente, com Bridgerton. Claro que a série da BBC de 95 foi um marco, né, pra televisão, assim, foi um negócio estrondoso, surpreendente. Teve a Jane Austen mania, a Darcy mania, né? Não estou colocando só na conta do filme o sucesso que a Jane Austen teve aí dos anos 90 pra cá, né? Esse ressurgimento das obras da Jane Austen no cinema, né? Claro que a série teve sua importância, com certeza, absoluta. A série que começou tudo isso, né? Porque até então, eu acho que só tinha uma adaptação lá dos anos 70 ou dos anos 40 de Orgulho e Preconceito, né? Mas o filme, pra mim, ele tem esse mérito. Pra mim, o filme também tem um mérito muito grande dele ter modernizado a história, né? Então, você assiste o filme hoje, em 2025, e o filme de 2005, ou seja, 20 anos atrás, e o filme ainda é moderno. O filme não envelheceu, muito pelo contrário, é muito bonito, e acho que daqui a mais 20 anos vai continuar bonito, porque o grande mérito foi realmente deixar a história atemporal, de uma forma que é mais palatável pro público de hoje assistir e se interessar pelos livros também, né? Pela história e pelos livros, né? Porque assim, por mais que a série seja maravilhosa, ela não é pra todo mundo. Um fã casual da Jane Austen não vai assistir a série, gente. Vocês me perdoem. Mas a série é pra nós fãs hardcore, entendeu? Pra gente que ama e que gosta e que quer ver toda aquela história ali contadinha, bonitinha ali na tela, tá? Mas o filme realmente ele tem esse apelo maior pra quem para quem é fã casual, pra quem só leu o livro uma vez há muito tempo e foi assistir o filme, ou então encontrou o filme na Netflix, no YouTube aqui, em algum lugar, achou legal a história e foi assistir. Então ele realmente traz esse apelo maior pro público geral, enquanto que a série, na minha opinião, traz um apelo maior pra gente que é fã hardcore da Jane Austen. E aí, gente, mais de 10 anos depois, o filme continua, no meu caso, né, desde quando eu assisti, o filme continua pra mim sendo a minha adaptação favorita da Jane Austen, por tudo isso que eu falei pra vocês, pela importância que teve na minha história como leitora, pela trilha sonora, atuações, fotografia, figurino, que eu acho tudo muito lindo, muito belo, assim, sabe? É bonito de se ver, o filme é uma obra de arte, na minha opinião. E justamente também pela direção ter conseguido trazer esse subtexto, né? Ter conseguido adaptar essa história que é de um livro para o cinema, usando a linguagem do cinema, usando os recursos que o cinema oferece, em que o livro a gente não tem, né? Então, para mim, um grande mérito da história é essa, e o olhar do Matthew, que é maravilhoso, não há como negar, gente. O meu sonho é assistir esse filme no cinema. Quem sabe um dia aí a Cinemark poderia fazer, né? Cinemark e o SAI, uma rede de cinema aqui perto da minha casa poderia passar Orgulho e Preconceito aí, especial de 20 anos, né? Porque passou Harry Potter, né, gente? Poderia passar também o filme. Eu amaria assistir no cinema, que eu acho que deve ser melhor ainda ter essa experiência numa tela IMAX, numa tela gigantesca lá de cinema. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Possa ser que eu apareça mais vezes com esses vídeos sobre as adaptações da Jane. Muito obrigada, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até mais.